Olá a todos, então na aula de hoje nós vamos discutir o processo de gerência de portfólio de projetos dentro do contexto do modelo de referência MPS-BR Software. Lembrando que o MPS-BR começou a tratar a questão de gerência de portfólio de projetos no guia em decorrência da ISO 12207 começar a fazer isso também por volta de 2009, 2010, tá? O CMMI não tem esse processo de gerência de portfólio de projetos no guia, no CMMI Software, então essa já é uma diferença significativa entre esses dois modelos, tá? Então, como o conceito de gerência de portfólio de projetos, o conceito de portfólio de projetos é um conceito que a gente ainda não discutiu em nenhuma outra disciplina, nós vamos discuti-lo, vamos apresentá-lo hoje dentro dessa disciplina. Então, assim, quando a gente faz uma análise no decorrer do tempo de toda a história da gerência de projetos como um todo, nós vamos perceber que as primeiras iniciativas relacionadas à gestão de projetos começou durante a construção das pirâmides do Egito há mais de 3 mil anos, antes de Cristo, né? Ou seja, há quase 5 mil anos atrás. Vários outros exemplos dizem respeito à gerência de projetos, ainda a construção da muralha da China, que foi desde de 220 a.C. até o século XV, e por fim, por volta do início do século XX, houve o surgimento da gerência de projetos científica com Frederick Taylor, né, que propôs, entre outras coisas, a criação, por exemplo, da estrutura analítica de projetos, que ainda é amplamente utilizada em projetos atualmente. O Henry Gantt, entre 1914 e 1918, propôs o gráfico de Gantt. Tudo isso faz parte do histórico da gerência de projetos. Por fim, por que nós estamos discutindo gerência de projetos? Nós estamos discutindo gerência de projetos porque a gerência de portfólio de projetos está inserida dentro do contexto da gerência de projetos. Continuando por fim, entre 58 e 69 houve uma corrida aeroespacial e isso motivou e incentivou a criação do PMI, que é um dos maiores institutos de gerenciamento de projetos do mundo, e o PMI foi que deu uma grande contribuição no que diz respeito à criação de guias de gerência de projetos e guias de gerência de portfólio. Tá? Então, assim, grande parte dos autores, dos pesquisadores, consideram que entre 1960 e 1990 houve um desenvolvimento intenso de pesquisas de ferramentas e técnicas de gerência de projetos. E a partir de 1990, existe uma divisão onde a gente acredita que houve uma onda de expansão das melhores práticas de gerência de projetos, cujo objetivo era a eficiência dos projetos, ou seja, finalizar os projetos dentro dos objetivos de custo, de prazo, de qualidade que foram assumidos com o cliente. E a partir de 2005 surgiu uma nova onda, que era a onda da eficácia, que era a busca da eficácia dos projetos através do alinhamento estratégico, ou seja, não bastava mais executar um projeto dentro dos objetivos de custo, prazo e qualidade. Além de executar um projeto atendendo aos objetivos de prazo, custo, qualidade, né? Além do projeto ser eficiente, ele teria que estar alinhado também aos objetivos estratégicos da organização, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai discutir um pouco do contexto no qual a gerência de projetos está envolvida. Uma das motivações para a gente estudar a gerência de projetos gerência de portfólio, é que 25% do PIB mundial é gasto em projetos, mais de 17 milhões, é muito mais do que isso, né, de profissionais que estão envolvidos diretamente em gerência de projetos no mundo. Em 1999, somente 16% dos projetos iniciados eram finalizados com sucesso. Esses dados já evoluíram bastante. Em 2004, mostraram melhora nos resultados, né? Muito disso foi em função dessa primeira onda de expansão, tá? Então, assim, entretanto, muitas empresas ainda gastam muito esforço concentrados em gerenciar projetos corretamente, tá? E se esquecem de empenhar esforço para realizar os projetos corretos, ou seja, os projetos que
atendem os objetivos estratégicos da organização. Então, esse é um grande foco da gestão de portfólio de projetos. Tá? Continuando com a motivação, o planejamento estratégico ele é considerado um meio para garantir o sucesso da empresa e, no entanto, independente do entusiasmo, determinação e esforço dos executivos da empresa durante o planejamento estratégico, os objetivos que foram definidos muitas vezes não vão ser alcançados. E um dos motivos é a falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros e falta de tempo para atender esses objetivos estratégicos. Existem diversas estratégias para atender aos mesmos objetivos ou metas, né? O que pode ocasionar normalmente na escolha errada dos projetos. Normalmente os projetos representam a estratégia para atender aos objetivos e metas das empresas. Isso vai ficar mais claro através dos próximos slides que nós vamos ver. Bom, a definição de estratégia, de planejamento estratégico, vocês já devem ter visto em outras disciplinas do curso. Tá? Basicamente, estratégia é uma combinação de fins, né, de metas e meios estratégicos pelos quais uma organização empenha seu esforço para chegar onde ela quer. Tá? O planejamento estratégico ele é o processo de formulação, de implementação de decisões a respeito da direção futura da organização. Tá? Então, esses conceitos que a gente está discutindo aqui, eles estão todos dentro do contexto da gerência de portfólio de projetos. E um planejamento estratégico ele deve ser composto de pelo menos a declaração da estratégia, ou seja, onde é que a empresa quer chegar, qual é a direção que ela está caminhando, os objetivos e metas da empresa, tá? Então os objetivos representam estados específicos e mensuráveis que devem ser alcançados. Eles normalmente são realizados de maneira incremental, na forma de uma série de metas, tá? As metas, então, são pontos de realização no caminho da obtenção desse objetivo. E o planejamento estratégico ele deve ter o que nós chamamos de movimento estratégico, tá? Que são ações propositais e coerentes para realizar um ou mais objetivos. Então, quer dizer, grande parte, o planejamento estratégico está mais ou menos nessa linha aqui, tá? Objetivos, metas, estratégias. O contexto da gerência de portfólio de projetos é um contexto maior ainda. Toda empresa tem a declaração de uma visão, que articula a natureza do negócio, a sua intenção para o futuro. Tem uma definição de missão, que é a razão de ser dessa organização, na qual ela procura determinar o seu negócio. E, em cima disso, são definidos objetivos, metas e estratégias. Tá? O fato é que, se eu partir da missão e definir um conjunto de objetivos que seriam até inclusive anteriores a essas metas, esses objetivos vão ser decompostos em metas ainda, e essas metas são decompostas em estratégias, né? Afinal de contas, as estratégias são os meios, né, para alcançar o resultado que a empresa deseja alcançar, e essas estratégias elas são operacionalizadas através da execução de projetos, de ações que devem ser realizadas para atender as estratégias, as metas e a missão, né, os objetivos da empresa como um todo. O fato é que existem diversas alternativas para se atender a uma mesma estratégia. Né? Eu posso executar, por exemplo, o projeto 1 ou o 2 para que eu atenda a estratégia 1. Né? O projeto 3, de repente, pode atender a estratégia 2 e 3. A questão que se coloca aqui é como otimizar a escolha desses projetos, né? Como escolher projetos que estejam alinhados ao planejamento estratégico da organização, né? Como maximizar os resultados da execução dos projetos dentro de uma organização. Então, primeiro assim, a definição de portfólio por si só, né? Portfólio de projetos, tá? É uma coleção de projetos ou programas e outros trabalhos que são agrupados para facilitar a gerência efetiva do trabalho e para alcançar os objetivos estratégicos de negócio. Essa é a definição de portfólio, tá? De portfólio de projetos. Então, o portfólio de projetos ele é formado por um conjunto de projetos ou por um outro portfólios, por outros subportfólios que são compostos por um conjunto de programas que tem um conjunto de projetos também, tá? E aí a gente chega na definição, no conceito de gerência de portfólio. A gerência de portfólio ela é uma abordagem
para alcançar os objetivos estratégicos através da seleção, priorização, avaliação e gerência de projetos, programas e outros trabalhos relacionados, baseado no seu alinhamento e contribuição para o alcance dos objetivos e estratégias da organização. Então, isso é a gerência de portfólio de projetos. É isso que a gente vai estudar dentro dessa parte da disciplina. Via de regra, na verdade, existe um guia de gerenciamento de portfólio mantido pelo PMI. Ele define 2 grupos de processos, que são alinhamento estratégico, é um grupo de processos que determina, que propõe um conjunto de processos com o objetivo de identificar o que vai ser gerenciado no portfólio, em quais categorias, bem como os elementos que serão avaliados, escolhidos para inclusão ou não num dado portfólio de projetos. E existe um outro grupo de processos relacionado ao monitoramento e controle do portfólio, que é uma revisão periódica dos indicadores de desempenho desses projetos aprovados, para garantir e confirmar um alinhamento dos projetos com os objetivos estratégicos da organização. Isso é necessário porque o contexto da gerência de portfólio ele é bem dinâmico, né? Então, quer dizer, um projeto que foi aprovado para ser executado agora, talvez não permaneça alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Não só porque os objetivos estratégicos da organização podem mudar, mas também porque o que foi visto como um ponto forte do projeto pode deixar de ser um ponto forte em função da concorrência, por exemplo, de fatores externos à organização. Essa imagem aqui ela mostra os processos de gerência de portfólio de projetos dentro de um contexto maior, dentro da organização, né? Então, essa primeira coluna aqui diz respeito ao planejamento estratégico da organização, definição de visão, missão, planejamento estratégico, objetivos estratégicos, regras de governança do portfólio da empresa. Aqui estão os processos relacionados à gerência de portfólio, tá? Identificação de componentes, que são projetos, programas ou outras atividades, categorização, avaliação, seleção desses projetos, programas e portfólio, priorização, balanceamento do portfólio e autorização. Então, nós vamos estudar todos esses processos aqui através da definição de um outro processo de gestão de portfólio. E é interessante nessa figura que dá para notar o relacionamento que existe da gestão executiva da empresa com a gestão de portfólio de projetos com a gestão de projetos em si. Tá? Então, o componente, a partir de autorizado, ele vai ser executado, vão ser coletadas medidas de desempenho que vão definir se o projeto vai ganhar prioridade, perder prioridade, e isso vai acontecer até o final da execução do projeto. Então, a gente consegue ver o contexto da gerência de projetos como um todo aqui, tá? Da gerência de projetos, gerência de portfólio de uma empresa como um todo. A visão não é mais tão limitada como a que se colocava, por exemplo, pelo guia PMBOK. Então, o que a gente queria colocar aqui é que a gestão de portfólio está inserida num contexto muito maior, tá? Num contexto organizacional bem maior. Essa aqui é a gestão de portfólio, num contexto que envolve inclusive a gestão de projetos, programas, a gestão das atividades operacionais da empresa, e todas essas coisas aqui competem por recursos organizacionais dentro da empresa. Tá? Então, como eu coloquei aqui, um dos desafios nossos é identificar como maximizar o valor dos projetos que estão sendo executados, e a ideia é que a gente possa maximizar o retorno dos projetos através da execução de um processo de gerência de portfólio que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, a ideia é que o processo de gerência de portfólio sirva como um funil mesmo, através da definição de critérios para a seleção desses projetos, né, para que a gente tenha um processo de avaliação das oportunidades da empresa, para que a gente tenha uma alternativa para escalar os recursos dessa empresa e selecionar os projetos que mais contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da organização, para o alcance dos objetivos e metas definidos na organização. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar os resultados esperados do modelo de referência MPS-BR Software relacionados à gerência de portfólio de projetos, ok? Então, fico por aqui. Até a próxima. Um abraço.